Atos 9, 36, a gente vai até o verso 42, diz bem assim: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé, e então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Repete comigo só isso aqui: Tábita, levante-se. Mais uma vez: Tábita, levante-se. As mulheres: Tábita, levante-se. Por que quando falar as mulheres fica mais forte que tudo? Os homens: Tábita. O problema está nos homens, já vi. Quer ver as mulheres? Tábita, levante-se. Rapaziada, não me deixe sozinho não. Homens: Tábita. Não, Adilson, vão junto, Adilson. Homens: Tábita, levante-se. Toda a igreja: Tábita, levante-se. Essa noite Deus vai te levantar, essa noite Deus vai te colocar de pé, essa noite a obra não pode parar, essa noite Deus tem um reavivamento para trazer para você. Você pode ter chegado aqui, quem sabe caindo, mas Deus vai te levantar essa noite tudo que você precisa para permanecer de pé, o Espírito Santo vai te entregar nesse lugar. Amém, irmãos? Olha só, hoje pela manhã eu usei um dos poderes do pastor. Hoje eu cheguei com a máquina de fumaça, eu joguei um pozinho assim, ó, aparecia, era 9 horas ali atrás. A escola dominical estava acontecendo, eu só ouvi a hora que falaram bem assim: ih, já o Denis não está aí hoje não. Então se pegar fogo aqui, não, o pastor chegou, está lá atrás. Aí eu sou menino, vi que antes de pegar fogo eu joguei de novo a máquina, pozinho e saí. Estava resolvendo algumas coisas, precisamos resolver questão do ministério para cá. E aí eu não consegui ficar até o final. Mas enquanto eu estava ali atrás, por isso eu estou citando, hoje pela manhã, e a gente está aprendendo dentro do livro de Atos, e a frase que ficou marcada para nós aqui no telão, eu não vou falar talvez ela certinho, eu sou tipo o Seu Madruga, do Chaves, para poder falar as coisas assim. Mas eu entendo o contexto. Talvez a maior estratégia de crescimento para uma igreja seja ser uma igreja de verdade. Era isso aí, não era, Felipe? Desse jeito assim, na linguagem do pastor Saulo. E aquilo ficou na minha mente. E eu estava já com o cronograma e com a mensagem dessa noite pensando e buscando em Deus. E Deus jogou exatamente para esse lugar. Exatamente para essa mulher que era conhecida como Dorcas, porque era o nome dela grego, mas que a Bíblia traz os 2 nomes, né? Que é Tábita, que é o nome dela em aramaico. E aí eu comecei a perceber sobre esse efeito que a igreja precisa fazer. Quando nós olhamos para esse texto aqui em questão, vai falar de uma mulher que tinha um trabalho social muito forte, mas o trabalho social dela, que era forte, era baseado exatamente em tudo que ela tinha de conhecimento da palavra de Deus. Ela era uma discípula de Jesus. Ela era uma discípula que ela estava em um ponto estratégico em Jope. Jope era uma cidade portuária, onde muitas embarcações chegavam e saíam. E aquela mulher, André, ela é uma mulher que ela está numa posição geográfica para uma estratégia específica de Deus, para poder fazer diferença na vida de algumas pessoas ali, principalmente as mulheres.
como uma cidade portuária, muitas embarcações chegavam, Jefinho, e muitas embarcações iam. E quando as embarcações iam os maridos. Quando as embarcações iam os filhos já com uma idade para trabalho. E muitas dessas embarcações demoravam a voltar. E muitas dessas embarcações, quando voltava, quem sabe o marido que foi, não voltava mais. Quem sabe o filho que foi, encontrou em uma outra cidade, uma outra mulher, uma outra família e não volta mais. Por que eu estou falando isso? Porque essas mulheres ficaram desamparadas. Dorcas se levanta naquela cidade de Jope, justamente para resolver um problema social que as famílias tinham. Você sabia que Deus nos levantou aqui em Cariacica para resolver problemas sociais de famílias? Problema social de verdade não se resolve com política. Problema social de verdade se resolve com a ação da igreja, a ação do Espírito Santo no meio da comunidade. A sua casa não é uma casa de ter conforto apenas para você e sua família. A sua casa é uma casa que Deus conta para que outros ao redor possam precisar, possam bater lá e saber que lá vão encontrar abrigo, saber que lá vão encontrar refúgio, saber que lá vão encontrar ajuda. Então Dorcas, ela está nesse lugar e ela começa a perceber a dor daquele lugar. Ela começa a perceber, Eduardo, que as mulheres estavam perdendo os homens da sua família. E perdendo os homens já não tinha mais sustento. E perdendo os homens já não sabia mais como seria os seus dias. Então o que ela começa a fazer? Ela não tem muito para fazer, mas o que ela tem de habilidade, o que ela tem de dom e o que ela tem à disposição dela, ela começa a usar para abençoar outras pessoas. Às vezes a gente está esperando Deus entregar muito para nós, para a gente começar a fazer algo por alguém. Ei, com aquilo que Deus já colocou em você, comece a abençoar, comece a transbordar para outras pessoas. O que você tem, comece a passar adiante, porque você é a resposta que alguém está pedindo ao Senhor. Quem sabe alguém está nesse momento trazendo questionamentos para Deus. Até quando, Pai? Como vai ser isso? E Deus está levantando você, igreja. Deus está levantando você, mulher. Deus está levantando você, homem. Deus está levantando a gente como resposta para essa geração. Eu não tenho muito para dar, Paulo, mas eu sei costurar. Alguém consegue umas roupas aí? A gente vai começar a costurar roupas para essas mulheres. A gente vai começar a fazer um bazar para abençoar elas. E Dorcas começa a fazer a obra da igreja ali, sendo resposta para o que aquela sociedade está precisando. Você já perguntou o que a nossa sociedade está precisando? Você passa pelas ruas de Bela Vista, de Castelo Branco, de Bandeirantes, de Valparaíso, ou por onde você passa, vindo quem sabe de mais longe, você já se perguntou o que a nossa sociedade precisa? Dorcas se coloca como alguém que é uma resposta para aquela sociedade. Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, o Espírito Santo não deu o dom para ninguém costurar. Mas o que ela aprendeu na vida, quando ela começou a seguir a Jesus, ela falou: eu posso servir com isso também. Tudo que nós fazemos aqui na casa de Deus, fazemos para adorar o Senhor. Mas tudo que nós fazemos na nossa vida secular, nós também fazemos para adorar o Senhor. Então, essa é a história dessa mulher. E aí, nessa cidade portuária, agora todo mundo sabe, se eu estou desamparado, Dorcas. Se eu não tenho para onde correr, Dorcas. Se chegou alguém e que agora está em apuros, vamos lá na casa da Dorcas. Lá a gente vai ter uma palavra, lá a gente vai ter alimento, lá a gente vai ter vestimentas. E ela trabalha arduamente lá. Até que chega um dia que Pedro está numa cidade próxima, em Lida. E foi onde nós começamos a ler. Nesse dia, essa discípula que se dedicava a praticar as boas obras e dar esmolas, ficou doente e morreu. Quando ficou doente e morreu, eles lavaram o corpo. E antes de sepultar, levaram para um quarto no andar superior. E quando eles estão no quarto, no andar superior, velando o corpo, alguém dá uma notícia e fala: Pedro está em Lida, 16 quilômetros de lá.
Pedro está numa cidade próxima. Tem como alguém correndo lá e avisar o Pedro para vir cá? Porque se o Pedro chegar aqui, ele vai nos ajudar. Então, eles vão até Pedro e falam: não te demores a chegar. E contam o que aconteceu. Interessante que o texto começa a dizer e começa a apresentar, e quando aquelas mulheres também chegam junto com Pedro e começam a apresentar, eles primeiro apresentam as obras de Dorcas. Nós não seremos salvos pelas obras, pela nossa fé no Senhor, mas ter fé no Senhor faz com que nós possamos dar obras, ou ter obras de grande valia, de amor, de caridade, de compaixão para outras pessoas. E ela é apresentada como discípula, mas apresentada com aquilo que ela fazia. Não é somente ser um discípulo, ser um cristão, ser um crente, ser um evangélico, que vai fazer com que nós possamos fazer diferença na sociedade, mas é aquilo que nós conseguimos produzir como cristão, como discípulo, como filho de Jesus, como evangélico, que vai fazer essa mudança. Não as nossas folhas, não a nossa aparência, mas os nossos frutos. E os frutos daquela mulher ecoou a ponto de Pedro sair de onde estava e correndo para poder chegar naquele lugar. Eu queria fazer para você essa introdução para que você pudesse entender mais um pouco sobre isso. E eu quero te dar aqui agora então 6 pontos, 7 no máximo, para que a gente possa orar em cima dessa palavra e viver a realidade do que Deus tem com essa palavra para nós. Pegando de Dorcas, alguns momentos vai ser ela, alguns momentos vai ser Pedro, mas sempre trazendo para nós. O que eu vejo aqui, a primeira coisa que eu digo para alguém nessa noite é: o seu milagre está mais perto do que você imagina. Os nossos milagres estão mais perto do que nós imaginamos. Sabe, Deus permitiu aquela situação acontecer. Não tem desencontro com os céus. Não tem desencontro, não tem coincidência. Tem um dia específico para isso. E Pedro está em Lida. Pedro então agora está chegando no momento em que Dorcas ficou doente e que veio a falecer. Às vezes Deus permite algo acontecer na sua vida, mas pode saber que Ele já tem tudo preparado para você. O seu milagre, mulher, o seu milagre, homem, o seu milagre, família, está mais perto do que você imagina. Deus já providenciou, o seu milagre está chegando. Aguarda um pouco mais, confia um pouco mais, espera um pouco mais, porque o seu milagre está mais perto do que você imagina. O que mais eu aprendo aqui, Jaldeir? Morreu, mas ainda não foi enterrado. Morreu, e às vezes parece que não dá para fazer mais nada. Ei, ainda não enterrou. Quem sabe eu falo para alguém aqui que tem um projeto que parece que morreu, mas se ainda não enterrou, Deus pode fazer algo em cima disso. Ei, essa noite Deus está dizendo para você: não enterre seus sonhos, não enterre seus projetos. Espere a palavra final do Senhor, espere a ação final do Senhor, espere o momento final do Senhor. Ele está vindo em teu encontro, Ele está vindo em tua direção. Espera nele, não enterra, não enterra, não enterra, não enterra. Ele está chegando. Aí eu te dou a próxima lição que eu aprendo nisso: nunca é tarde para chamar a Deus. Está morta, liga para o SAMU. Não dá, SAMU não vem se estiver morto. É tarde para chamar um médico. Talvez algumas situações da sua vida seja tarde para chamar outras pessoas para te ajudar, profissionais, experientes. Talvez tenha áreas da sua vida que é tarde para chamar conhecidos, amigos influentes ou conhecidos influentes. Talvez tenha áreas da sua vida que você fala assim: está tarde para incomodar alguém, mas nunca será tarde para chamar o Senhor. O médico não foi, mas Pedro foi, porque sabia: onde o Senhor está, o milagre pode acontecer. Pode estar frio, pode estar gelado, pode estar morto, mas eu já vi Ele fazer, mas eu já vi o milagre acontecer. Eu estava lá quando Ele fez, e agora Ele fará através das minhas mãos. Igreja, entenda: pode ser tarde para chamar outra pessoa, mas nunca será tarde para chamar o Senhor. Ele está vindo em tua direção. Confia nele, entrega para Ele, porque esse Deus fará por você.
O que me chama a atenção do lugar que eles estão velando é um quarto e é no andar superior. Eu aprendo duas coisas aqui. Primeiro, é que as nossas lutas nos colocam em níveis mais altos. Aquela adversidade não levou Dorcas para mais baixo. Aquela adversidade colocou o corpo dela num nível mais alto. As lutas que nós passamos nunca é para diminuir a gente. Se nós temos Deus conosco, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que têm um propósito específico na vida deles. Então as lutas que você passa, não é Deus te diminuindo. As lutas que você passa, é Deus fazendo com que você entre no nível mais alto. Eu olho para esse lugar, mas também a palavra quarto me chama muita atenção. Porque quando a gente olha para a ação que Deus está fazendo naquela cidade, aquela vida que ficou doente, que foi perdendo as forças, que foi perdendo o fôlego e que se esfriou e morreu, reflete também para quarto. Nós ouvimos Jesus ensinando em Mateus 6. Quando nós formos orar, nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta, e o nosso Deus, que está nos observando em secreto, tem recompensa para nos dar. Minha pergunta é, baseado na sua missão, no seu ministério, na sua vida de comunhão com Deus, como anda o seu quarto de oração? Em Jope, enquanto Tabita estava viva, aquele quarto de Jefim poderia ser um quarto de oração. Aquele quarto, Sônia, poderia ser um quarto onde ela buscasse ali o quarto de guerra dela, o refúgio dela de estar com o Senhor. Mas agora tudo que sobrou lá foi um corpo frio, gelado, em silêncio. E quem sabe muitas vezes a nossa vida com Deus está assim. No quarto onde deveria ter o calor do Espírito Santo, só tem uma frieza. No quarto onde deveria ter o clamor, a súplica, a adoração, só tem o silêncio. No quarto onde o fôlego do Senhor teria que ser passado para nós, nós estamos inertes nesse lugar. E uma vez inertes nesse lugar, nós não conseguimos produzir mais nada, irmão. Tudo que temos que fazer é lamentar, é mostrar o que foi feito, é viver, Catiúcia, do que já foi feito. Está vendo aqui, ó, Pedro, isso aqui ela fez, passado. Deus que fez no passado, quer seguir fazendo nesses dias em nossas vidas. O Deus que te esquentou na chama do Espírito Santo dentro de você no passado, quer continuar esquentando você. O Deus que ouviu suas orações no passado e respondeu, quer continuar ouvindo suas orações e responder. O Deus que falava no passado, continua falando e tem um presente. O que Ele quer é que você entre no quarto e que você tire toda a frieza espiritual e que você se lance diante dEle, que você pare de olhar o que aconteceu há meses, anos passados e comece a viver com aquilo que Ele está fazendo hoje. Algo novo, Ele está chegando, algo novo, Ele está fazendo, algo novo, viva os milagres, algo novo, Ele ainda é Senhor, algo novo, o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre. Esse é o Deus que visita os nossos quartos de oração. Cheira laba, canta laba, sori, me anda laba, cova labas. Esse Deus vai visitar aquele quarto de oração essa noite. Esse Deus vai entrar naquele quarto, que tudo que tem lá é uma cama fria, tudo que tem lá são sonhos que estão quase sendo enterrados, tudo que tem lá é uma vida que se esfriou. Ele vai visitar esse quarto. Se prepare essa noite, Ele vai visitar esse quarto. Um quarto que era o coração do ministério. Agora aquele quarto tem o corpo frio ali. As obras estão lá, estão lá. As mulheres mostram, chorando aqui, foi ela que fez para nós. Está vendo? Esse aqui foi ela que fez, ó. Mas é passado. O
nosso Deus é um Deus da antiguidade, mas o nosso Deus é um Deus de eternidade. Ele fez grandes feitos no passado. Se prepare, a sombra para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Deus quer trazer calor para esse quarto seu. Se você não percebeu que as lutas te colocaram nesse nível mais alto, perceba que você não é mais a mesma pessoa do passado. Perceba que você está num nível diferente a partir daqui. O Moisés, que significa tirado das águas, agora vai atravessar as águas. Não vai vir mais filha de Faraó para pegar ele no colo, para tirar ele das águas. Agora, quando ele quer travar, Deus diz: por que clama a mim, Moisés? Diga o meu povo para marchar. Enquanto eu sou menor em defesa, eu preciso de um resgate. Mas quando eu tenho a palavra de Deus comigo, eu começo a marchar crendo naquilo que Ele liberou para mim. Deus quer que você marche crendo naquilo que Ele liberou para você. Deus quer que você manifeste na sua casa, no seu dia a dia, aquilo que Ele está liberando para você. Quando eu olho para isso, e eu vejo essa história, eu olho para Pedro, e eu vejo que Pedro aprendeu com Jesus. Dorcas ensinou tão bem, ô Pedro, Dorcas ensinou tão bem aquela igreja, que ela morreu, mas quando souberam que Pedro estava perto, falaram: chama ele lá. Não chamaram o Pedro quando ela estava doente, irmãos. Chamaram o Pedro quando ela estava morta. Aquela igreja acreditava naquilo que Dorcas ensinou sobre Jesus. Que um dia ele chegou na casa de Lázaro e ele estava morto. Ele foi lá onde botaram o corpo e ressuscitou Lázaro. Mas também de um dia em que ele ia na casa de Jairo. E quando chegou lá, a filha de Jairo estava morta. E naquele dia, ele libera uma palavra e a menina se levanta. Eles acreditavam, se o Pedro chegar aqui, ele tem poder, através do Espírito Santo, através do nome de Jesus, para poder ressuscitar Dorcas. Se não ressuscitar, tudo bem, vamos esperar a palavra final dele, ele vai vir para consolar a gente. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo é consolo, mas o Espírito Santo também é poder. O Espírito Santo é conforto, mas ele também tem poder para você. Tem dias que ele escolhe consolar, tem dias que ele escolhe confortar, mas se prepare, igreja. Tem dia que ele escolhe agir com poder, tem dia que ele escolhe agir com força, tem dia que ele vai manifestar o sobrenatural dele. Então aguarde pelas duas coisas. Ele te consola, ele te conforta, mas ele age com poder nessa história que você está vivendo. Creia que você sai daqui conhecendo os dois lados do Senhor, o Deus de consolo, mas o Deus que age com poder. Porque às vezes a gente que só tem fé para ir até o consolo, tem vezes que ele pode fazer mais. Eles estão esperando Pedro chegar, porque eles acreditam que se ele chegar, ele foi alguém que viu com os próprios olhos aquela menina levantar. Você lembra que no milagre na casa de Jairo, estava todo mundo chorando ao redor? E aí, quando Jesus chega e fala: ela não está morta não, ela está dormindo. A mesma multidão que chorava agora começa a rir. Só que um rir de deboche. Jesus falou: fica todos vocês aqui. Só vai entrar comigo o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. Eu acho que Pedro, Tiago e João ficavam com o livrinho anotando tudo. É assim que faz? É assim, Tais, que faz? Se morrer a gente fala essas palavras. Discipulado não é feito dentro de uma sala de aula, irmãos. Discipulado é feito no dia a dia. É ficar atento em tudo que acontece no seu dia. É saber que Deus vai usar situações do seu dia para te treinar, para você viver coisas maiores lá na frente. Tem dias que nós somos apenas espectador do milagre. Tem dias que o milagre só vai acontecer se nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos no secreto com o Senhor. Por isso, todo dia que você busca o Senhor no seu secreto,
Ou todo dia que você vem para a casa de Deus e fala, eu não vim para um evento social, mas eu vim para me encontrar com o Senhor. Você sai daqui carregando algo para manifestar Deus no seu dia a dia. Domingo Deus manifesta com grande poder, mas você tem que ver Ele agindo na segunda-feira dentro da tua casa, você tem que ver Ele agindo na terça-feira dentro do seu trabalho, você tem que ver Ele agindo quarta-feira, quando você ainda está no teu transporte. Ei, todo dia é dia de Deus se manifestar. Então que você pegue aquilo que Ele tem como porção para você hoje, para que você possa viver o sobrenatural dEle no seu dia a dia. Aquilo que você viu primeiro, se prepara, porque você vai ver acontecer através das suas mãos. Vai ter dia que não vai dar para esperar o Pedro chegar. Vai ter dia que não vai dar para esperar algum missionário de fora chegar. Vai ter dia que é você e você. Você e sua família. Vai ter momento que não vai dar para ligar para o pastor, para a pastora. Vai ter momento que vai dar para ligar para aquela irmã, aquele irmão de confiança e de oração. Vai ser o momento que agora é você. Então Pedro esteve nas duas ressurreições. Mas essa de Tabita lembra muito a da Talita Cume, né? Da filha de Jair. Quando nós olhamos para aquilo ali, quando Pedro chega, tem muito choro acontecendo. Tem muitas pessoas que vêm e querem mostrar a sua dor. E ao mesmo tempo, Jefinho, está tendo muita distração. Tem barulho, mas o ambiente não está sendo um ambiente de fé. Está sendo um ambiente de dor, está sendo um ambiente de morte. Está sendo um ambiente que a manifestação de Deus não é propícia nesse lugar. Porque tinha discípulos, que ali chama dos santos daquele lugar, mas também tinha essas mulheres que eram acolhidas da sociedade. Talvez neófitas na fé, novas convertidas, talvez ainda nem tinham se convertido, muitas delas ali na cidade. Então o que Pedro faz? Pedro está removendo as distrações. Pedro fala, fiquem todos vocês aqui. Ou quem está no quarto, velando o corpo, saiam todos vocês. Porque agora eu preciso ficar em um tempo a sós com o Senhor. E vou dizer para você, as maiores respostas que Deus dá para nós é no nosso tempo a sós com Deus. Tem hora que o pastor não vai entrar. Tem hora que a pastora não vai entrar. Tem hora que a família não vai entrar. Tem hora que Deus está querendo que seja só você e Ele diante desse problema para resolver. Deus quer que você tire todas as distrações. Deus quer que você não tente contactar mais ninguém. Deus não quer ouvir mais o seu choro. Deus quer estar com você, buscando a fé que Ele já colocou dentro do seu interior. Se creres, verás a glória de Deus. Quem sabe Pedro lembrou que Jesus disse isso para as irmãs Marta e Maria. Se creres, verás a glória de Deus. E quando todos saem, a porta se fecha, ele se coloca de joelhos. O quarto inteiro está ele e um corpo frio deitado. Nós não temos toda a oração de Pedro, mas nós temos a declaração final dele. Mas entendemos, Gabriel, que essa declaração final, ninguém consegue só entregar ela. Tem um processo para declarar isso. Tem uma vida de confiança para declarar isso. Tem uma análise que se faz nesse momento. Tem uma oração que se faz antes de declarar isso. Ei, Deus quer estar com você nesse lugar. Deus quer ouvir sua oração, homem, pai de família. Deus quer ouvir sua oração, mulher, mãe de família, arrimo da casa. Deus quer ouvir sua oração, filho, filha. Você entende o que Deus está dizendo para você? Ele não vai te abandonar nesse quarto. Ele não está nesse quarto com você inerte, mas Ele está pronto para agir, só esperando você colocar sua fé em ação. E eu sei que toda frieza espiritual vai dar lugar para o calor da presença do Senhor.
Quem sabe você começa a sentir o calor da presença do Senhor aí. Quem sabe você começa a sentir o calor da presença do Senhor dizendo: ei, não está enterrado, só estava morto. A partir de hoje eu posso fazer, a partir de hoje eu posso mexer, a partir de hoje eu posso esquentar, a partir de hoje eu posso fazer, ter vida novamente. Comece a crer, comece a clamar e a declarar que eu vou fazer. Se coloca de joelhos nos seus lugares secretos, igreja. Tem coisa que está inerte, esperando uma posição sua. É muito bom quando alguém libera uma palavra e a gente pega aquela palavra, a gente se sente fortalecido com aquela palavra. Mas a palavra, quando vem do próprio Deus para nós, irmãos, isso coloca qualquer corpo de pé. Toda frase espiritual vai dar lugar à presença do Senhor na tua casa. Assentado, coloca a mão na altura do seu coração. Eu sinto o calor do Espírito Santo vindo em direção ao seu coração. Tem muita coisa morta aí dentro. Ei, Deus está fazendo com que uma chama comece a queimar aí dentro. Tem muita coisa paralisada aí dentro. Deus está querendo te dar condições para você se levantar. Deus está querendo te dar condições para que você fique pronto para viver tudo aquilo que Ele tem liberado e separado para você. Deus está querendo liberar uma palavra, mas antes de liberar a palavra, Ele está se movendo sobre você. Antes de Pedro liberar a palavra, ele estava em oração com o Senhor, ele estava prostrado diante do Senhor. Antes de liberar a palavra, ele estava humilhado diante do Senhor. Ei, Deus permitiu a situação para humilhar, para quebrar você, para que você esteja pronto para liberar essa palavra. Tem vezes que a gente fica rodando, tentando descobrir o que fazer. Tem vezes que a situação parece tão intransponível que a gente fica rodando, tentando saber, adivinhar o que fazer. É Deus quebrando você, para que quando você liberar a palavra, essa palavra manifeste o sobrenatural do Senhor onde você estiver. Pedro libera a palavra, que nós repetimos, onde coloca aquela mulher de pé. Tabita, levante-se. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É que quando Pedro chama ela, não chama ela como a sociedade conhecia. Pedro não chama Dorcas, levante-se. Pedro chama a identidade dela espiritual. A língua a qual ela foi batizada, em aramaico, Tabita. Quando Deus vai levantar a gente, Ele não levanta a gente como a sociedade nos conhece, mas levanta a gente como Ele nos conhece no secreto. A identidade espiritual que nós temos, a identidade do que vencemos. Eu citei o Moisés, não foi em vão. Moisés significa tirado das águas. Esse nome não foi dado pela mãe, foi dado pela filha de Faraó, mas a mãe, quando começa a cuidar dele, Joquebede, não muda o nome. O nome de Moisés é uma identidade daquilo que ele viveu e venceu. No mundo espiritual, Deus te deu nomes daquilo que você venceu, daquilo que você vai vencer. Quando os amigos de Daniel vão para a Babilônia, eles têm os nomes mudados. Mas quando Deus começa a fazer na vida de Daniel, o nome dele também tinha sido mudado, sabia? Todo mundo ainda lembra do nome nativo dele. E quando lançaram ele na cova com os leões, quando o rei amanheceu o dia e foi chamar, não chamou ele pelo nome babilônico, chamou Daniel. Porque quando a gente vence grandes batalhas, o nosso nome espiritual, o nome daquilo que nós vencemos, da identidade que Deus dá para nós, ela é ecoada no mundo espiritual. Deus tem um novo nome para nós. Deus não tem um rótulo. Pessoas dão rótulo, pessoas dão apelidos, pessoas falam das características. Deus fala daquilo que você venceu no secreto. Deus chama você na sua identidade. Tabita, levante-se. Ei, Deus está chamando você naquilo que Ele te conhece no seu íntimo. Pode parecer que é o mesmo nome de todos, mas você sabe como Deus te chama no secreto. Filha, filho, levante-se para viver uma nova estação, um novo tempo que eu tenho para você. Cara, labaxer, me anda labacova, labacer, me anda labaxor, me anda labá. Ora labacova, labaxer, me anda labacer, me anda labá.
Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Apaga a luz da igreja, deixa só o altar para nós. Essa mesa que está solando, Eduardo, para nós fecharmos esse momento, eu quero dizer a última palavra e nós finalizamos esse momento. Quando nós olhamos para isso, aquela obra estava morta, estava parada lá, acabou, não tem mais igreja em Jope, não tem mais efeito do que a igreja tem em Jope. Então, quando Pedro vem para levantar aquela mulher, Pedro vem para levantar o ministério que estava caído. Deus te reaviva para que a obra possa avançar e continuar. A mensagem de hoje para Dorcas, o que Pedro faz, é exatamente isso, a obra tem que continuar. Levante-se, Dorcas. Ei, igreja, a obra tem que continuar. Levante-se. Ei, homem, Deus está dizendo para você, a obra tem que continuar. Levante-se. Ei, mulher, Deus está dizendo, a obra tem que continuar. Levante-se. Quando Deus diz levante-se, irmão, Ele não dá uma ordem sem entender que você não tem condições de se levantar. Pedro não estava gritando para um corpo frio, pastora Daniela. Ele não estava dando aquele grito desesperado que alguém pode dar no velório e falar, levanta daí. Pedro fala, Marcinho, impulsionado pelo Espírito Santo. E quando Deus diz levante-se, Ele vai dar condições para que você possa se levantar. Eu sinto muito forte a presença de Deus aqui. Deus não diz o levante-se e depois vamos ver como fica. Tenta colocar de pé, alguém dá um suporte aí, alguém ajuda, vamos maquiar a situação, não. Quando Ele diz levante-se, começa a vir um calor. Quando diz levante-se, começa a vir força. Quando diz levante-se, o corpo que era frio começa a esquentar. O corpo que estava inerte começa a se movimentar. Quando diz levante-se, Ele dá condições completas para que você fique na posição que Ele chamou você para estar. E essa noite, os seus ouvidos ouvem o pastor Saulo dizendo levante-se, mas o seu espírito, ouve a voz do Senhor dizendo levante-se, 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 levante-se. Ei, tem 100% da igreja está ouvindo a voz do pastor Saulo, levante-se. E a voz do pastor Saulo só te ensina, mas alguém está ouvindo uma voz no seu íntimo, que está te dando força, que está te dando calor, que está batendo mais forte o coração, dizendo, levante-se, 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 eu te dou condições, eu te dou condições, levante-se. Ei, igreja, levante-se para viver uma nova estação. A obra tem que continuar. Ei, homem, levante-se porque a obra tem que continuar. Ei, pai, a obra tem que continuar. Ei, mãe, a obra tem que continuar. Levante. Como eu vou fazer isso, pastor? Essa pergunta não é para mim, irmão. É como eu vou fazer isso, Senhor. Ele vai dizer, uma vez que eu liberei a palavra, a minha palavra faz tudo acontecer. Apenas creia e decida se levantar essa noite. Ah, você não entendeu. Eu estou falando de uma mulher que estava morta, irmãos. Ela não estava doente. Não era como a sogra de Pedro que estava com febre. Ela estava morta, fria, gelada. Mas alguma coisa aconteceu, Duda, naquele quarto de oração. O Pedro começou a lembrar dos grandes feitos do Mestre Jesus. O Pedro começou a lembrar da descida do Espírito Santo.
o Pedro começou a lembrar que o Jesus disse que eles fariam obras maiores. E o Pedro começou a crer que podia acontecer na geração dele. Oh, Deus está dizendo que a geração passada pode ter vivido muitos feitos, mas se prepara, vai acontecer nossa geração, vai acontecer o nosso tempo. Chegou a nossa vez de ver e de viver. Libera essa palavra, creia nessa palavra, viva essa palavra. Levante-se. Ora lá, xerenda lá, cova lá, sermianda lá.